Hoje vamos então continuar com o estudo bíblico acerca do livro de Apocalipse. Vou fazer uma revisão breve de alguns pontos que fizemos e basicamente estamos aqui a ver nas cartas de Jesus Cristo às várias congregações na área da Ásia, mas também como à Igreja através das eras, assim como a nós todos. Jesus Cristo, através destas cartas, está a nos avisar contra problemas que têm infiltrado na Igreja, particularmente como as ideias pagãs se infiltraram e cresceram na Igreja. E por isso estamos a ver como esta falsificação do cristianismo foi introduzida através das eras. O ponto que Satanás usou para introduzir este engano foi o que hoje em dia é conhecido como gnosticismo, que se infiltrou dentro da Igreja no primeiro século, a Igreja Apostólica, e esses primeiros passos do gnosticismo é conhecido hoje como proto-gnosticismo. Lá para o fim do primeiro século, houve então uma reação contra esta infiltração na Igreja, e por isso esses cristãos gnósticos, acabaram por sair da Igreja e então vieram a fundar os seus próprios movimentos independentes. Irmãos, conforme estamos a ver a história, é tão interessante como a história se repete até na Idade Moderna. É interessante como a mesma tática de Satanás é usada. O ponto aqui é que este gnosticismo não é um único corpo de doutrina. Existem várias variedades de grupos individuais com as suas ideias diferentes. Há umas que são conflituantes com as outras, acerca de vários ensinos, como seja, como é que o homem veio a pecar, o que é que quer dizer ser uma pessoa realmente espiritual e, por exemplo, como liberar a alma deste mundo físico, porque no gnosticismo o mundo físico é comparado ao pecado, é igualado ao pecado. Então vemos aqui que o gnosticismo continuou com a tradição helenística, que era de reinterpretar sistemas religiosos mais antigos, e como eu mostrei ao início destes estudos, é este ponto de menos autoridade, que eu demonstrei um triângulo de autoridade, e é um ponto de menos autoridade, que é o raciocínio humano, à parte de Deus. Como eu disse, não há nada errado com o raciocínio humano. Deus nos deu mentes para pensar e para calcular e desenvolver coisas, mas quando isso é feito à parte de Deus, então vêm doutrinas erradas. O gnosticismo também se baseava numa teoria que era que conforme o tempo Deus ia revelando mais coisas e mais coisas. E por isso havia esta revelação mais avançada do cristianismo. E por isso diz, tenham cuidado, não ultrapassar os ensinos de Cristo, como lemos em 2 João 9 e 10. Uma das divergências ou das variedades do gnosticismo era uma que se chama o docetismo, que basicamente que dizia que Cristo era um ser espiritual diferente do homem Jesus. E por isso Cristo, como este ser espiritual, tinha poisado ou entrado no homem Jesus, mas antes de Jesus morrer, ou quando Jesus ia morrendo na cruz, se afastou e por isso não veio a sofrer. Isso está claro, sabemos que é uma coisa maligna, porque sabemos muito bem que o Verbo se fez carne e morreu e sofreu por nós.
Uma das divergências ou das variedades do gnosticismo era o ensino dos nicolaítas, e também fomos ver uma escrita por Eusébios que mostrou, dá uma certa indicação do que eram os nicolaítas. Por isto não sabemos de certeza, porque não sabemos biblicamente, não temos prova que era exatamente isto, mas essa escritura de Eusébios descreve que a qualquer momento durante o desenvolvimento dos nicolaítas chegaram a aceitar esta diferença da vida material com a vida espiritual. E por isso deram assim a licença de que as pessoas podiam pecar fisicamente, mas espiritualmente ainda eram pessoas boas espiritualmente. Isto então não é nada mais, nada menos do que promiscuidade ou a deturpação do significado do que é a verdadeira graça, que se tornou uma desculpa para o pecado, isto é, para libertinagem. Por isso foi o que eu escrevi, mencionei já, que como os nicolaítas vieram a levar estes ensinos a um ponto que lhes deu, digamos assim, autorização, debaixo do título da graça de Deus, isto é uma deturpação da verdade, usando assim a graça como uma desculpa para pecarem, como disse. Na primeira carta à congregação de Éfesos, que era uma das 7 congregações que são mencionadas aqui no livro de Apocalipse, foi prometido a Éfesos que, porque mantiveram fiéis à doutrina e porque rejeitaram estas ideias gnósticas, foi prometido alimentar-se da árvore da vida, isto é ter uma vida eterna. Mas, por outro lado, também foram avisados porque tinham perdido o primeiro amor. Isto é, lá para o fim desta era, cerca dos anos 300 da era corrente, perderam o seu entusiasmo, o fervor inicial pela verdade, e perderam aquele entusiasmo que levava à prática das primeiras obras. Depois fomos à segunda congregação nessa região, dessa era da Igreja Primitiva, uma segunda congregação que é usada por Jesus Cristo para nos dar lições. E essa congregação era a congregação de Esmirna, que vivia, está claro, em paralelo com as outras congregações, mas que simbolicamente representava uma segunda era durante as eras da Igreja de Deus, mais tarde, possivelmente cerca dos anos 300 a 650 da era corrente. Eu digo isto muito cuidadosamente, possivelmente, porque não sabemos de certeza. Isto é, simplesmente estamos a deduzir isto baseado nos frutos e de coisas que aconteceram, e por isso estamos a pôr estas datas, mas se um dia viermos a conhecer que estas datas estão erradas, tudo bem, adaptamos isso, mas é uma possibilidade que seria durante essas datas. Ora, esta perseguição que estava a afetar a Igreja, veio a afetar a Igreja por 1200 anos, 1260 anos depois, esta perseguição, embora a era de Esmirna foi um período mais pequeno. Mas essa perseguição continuou sobre o poder, sobre o... Com licença aqui um momento só. Essa perseguição continuou sobre a influência, digamos assim, ou poder do Império Romano, que foi dominado pela Igreja Católica. Essa grande perseguição começou com a resolução do Conselho de Niceia
em 325 da Era Corrente e depois foi muito forte durante esses primeiros anos enquanto esse imperador vivia. Por isso estamos a ver que, historicamente, ideias gnósticas infiltraram a Igreja e por isso lemos em Apocalipse 2, versículo 8, onde está a falar de Jesus Cristo que esteve morto. Isto é um ataque direto ao gnosticismo, porque este docetismo, que é uma parte do gnosticismo, que dizia que Cristo não tinha morrido, tinha só sido o homem Jesus. E por isso é que Jesus Cristo diz aqui em Apocalipse 2, versículo 8, que na realidade esteve morto. Depois vemos que a Igreja que se chamava cristã, isto é, a Igreja Católica, vejamos então aqui alguns pontos acerca disto, que estas partes da Escritura eu não mencionei na lição anterior, por isso vamos ver então em Romanos 2, versículo 29. Romanos 2, versículo 29, diz: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aquele do coração, no espírito. E por isso, os verdadeiros judeus, está aqui a falar, aquele que realmente é judeu, é aquele que é interiormente. Por isso, estamos a ver aqui uma igreja que nesse período, nessa era, tipicamente, ou aqui vendo o que aconteceu no Conselho de Niceia, era uma igreja, o início da Igreja Católica, e que estava a introduzir estas ideias pagãs para dentro da igreja. Por exemplo, no Conselho de Niceia introduziu a guarda do domingo em vez do sábado, introduziu a guarda do domingo de Páscoa em vez da Páscoa do dia 14. Por isso estava a introduzir estas regras de desobediência direta, desobediência a Deus. Também vemos aqui em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitularam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavas sem Cristo e eram estranhos da aliança, não tendo esperança. Mas agora, em Cristo Jesus, versículo 13, vamos aqui a ler, agora em Cristo Jesus, versículo 13, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora são membros digamos assim, do judeu espiritual, do verdadeiro judeu. Veja também no versículo 19, diz assim, assim pois já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E por isso estava a haver aqui uma igreja que se chamava cristã, mas que estava a atuar de uma maneira que não era cristã. Por isso eram aqueles que se declaravam judeus, mas não são. Não são realmente judeus. Mas, aliás, eram da igreja de Satanás. E por isso também vemos partes como a blasfémia experimentada pela igreja primitiva em Esmirna, foi principalmente aqueles que acreditavam e afirmavam seguir a Deus e afirmavam seguir a Cristo, mas na realidade seguiam doutrinas contra a lei de Deus, isto é, antinomianas, que tinham vindo do cristianismo gnóstico. Por isso é o que vemos aqui em parte de revisão acerca desta igreja perseguida. Ao vencedor da era de Esmirna foi-lhe prometido que não receberá o dano da segunda morte, pois foram perseguidos pela Igreja Católica nesta era, não só naquele período de que aquela congregação física de Esmirna, mas na era que veio depois, que esse período simbolizava também. E depois há várias lições, assim, também foram avisados para não temerem as coisas que iam sofrer.
foi-lhes dito, não tenham medo, vão sofrer tribulações, vão ser perseguidos. E por isso, lições para nós é que primeiro devemos manter fiéis à doutrina. Temos que ser completamente fiéis à doutrina. E em segundo lugar, não devemos perder o primeiro amor e as obras. Isto foi o que aprendemos desta primeira igreja, desta primeira era, desta primeira lição. A segunda lição é para não temermos as provações e dificuldades que virão, porque virão estas dificuldades. Também diz que vamos receber a vida eterna no verdadeiro paraíso de Deus, isto é, no reino de Deus, que é o verdadeiro paraíso de Deus, e que então não vamos estar sujeitos à segunda morte. Então isto é em ponto de revisão, tudo que cobrimos nas lições anteriores. Agora vamos falar à terceira era da igreja, que era a igreja em Pérgamo, é nesta área aqui, onde eu estou a marcar aqui, a ver esta área aqui. Vou chamar como a igreja que se ajustou. Em inglês diz The Compromising Church, a igreja que se comprometeu. Mas eu sempre tenho dificuldade em traduzir a palavra compromising, porque compromising em inglês quer dizer que uma pessoa está a ceder, está a abrir as mãos, está a facilitar, não está a estar na promessa das leis de Deus, mas está a se ajustar às leis do mundão. E por isso traduzi, ajustou. É uma igreja que se comprometeu, talvez dizendo, com as coisas do mundo, em vez de se comprometer com as coisas de Deus. E por isso foi uma igreja que facilitou ou começou a abrir a mão. E por isso simplesmente estou a dizer que se ajustou às condições mundanas, que aceitou certas coisas mundanas. Ora, vamos então ver um bocadinho acerca desta região, primeiro historicamente, e depois da era que veio mais adiante, que é representada por esta mensagem a Pérgamo. Ora, como lemos, a primeira igreja era Éfesos, a primeira era que era representada pela cidade de Éfesos, que era a maior cidade desta região da Ásia Menor, mas não era a capital. Depois também vimos que Esmirna era, digamos assim, a cidade em competição com Éfesos, mas era a mais bonita, mas não tão grande como Éfesos. Mas Pérgamo era a principal cidade civil governamental de toda a região da Ásia Menor. Digamos assim, era a capital civil dessa região. O nome moderno desta cidade é Pérgama e está ao longo de uma colina muito grande que se projeta na planície deste rio. Vemos aqui um rio, aqui este rio, esta marca azul aqui, uma colina muito grande que se projeta na planície deste rio, em que se encontra, esta cidade se encontra nessa região, perante essa colina, e essa colina domina toda a região ao redor da cidade de Pérgamo. Vejamos aqui uma gravurazinha, vê-se do cimo desta colina, onde estão ruínas, e vê-se assim para baixo a região, esta planície e esta colina que era, digamos assim, que se projetava sobre esta região. Vamos ver mais algumas fotografias daqui a pouco também. Ora, como disse, esta colina era grande e nesta cidade havia uma grande biblioteca. Ora, isto é importante e é também interessante. Esta era, digamos assim, a segunda maior biblioteca dessa era, desse tempo. A principal biblioteca era no Egito, em Alexandria, a biblioteca de Alexandria.
E esta era uma biblioteca, digamos assim, em competição, quer dizer, quase tão boa como a biblioteca de Alexandria, no Egito. Ora, os livros, nesse dia, nessas eras, não havia impressão e as pessoas não podiam ter bíblias em casa e coisas assim, porque tinham que ir à biblioteca para ler os livros. E os livros eram copiados à mão, manualmente. E por isso eram muito raros e preciosos. E por isso, para as pessoas verem e lerem coisas, tinham que ir à biblioteca para estudarem lá. Ora, geralmente, estes livros nas bibliotecas eram escritos em papiro, que era uma forma de papel à base de junco ou uma planta produzida, e esses papiros, essa produção de papiros, era feita no Egito. E por isso a Biblioteca de Alexandria usava estes livros, eram guardados em papiro. Mas também podiam ser feitos de pergaminho. A palavra pergaminho veio do nome da cidade de Pérgamo. E este pergaminho, este, digamos assim, tipo de papel para copiar os livros, este pergaminho, era feito da pele do animal. Ora, a razão que tiveram que inventar o pergaminho é porque havia uma competição com a Biblioteca de Alexandria e então os egípcios começaram a dar umas sanções económicas, digamos assim, de não exportar o papiro para Pérgamo, para usarem este papiro em branco para escrever ou copiar os livros. E por isso então tiveram que inventar outra forma de papel, isto é, o pergaminho. Ora, os livros da história que a Biblioteca de Pérgamo teria guardado, seriam livros com informações muito importantes que todos nós, hoje em dia, particularmente historiadores, gostaríamos de saber ou ler. Infelizmente, esta biblioteca foi destruída. E possivelmente, digo possivelmente entre aspas, poderia ter contado, por exemplo, a história do homem, desde os primeiros dias, por exemplo, os povos dos caldeus e da terra de Ur, isto é, das pessoas de Abraão, essa história toda. Talvez houvesse livros aí acerca disso tudo, descrevendo isso tudo. E talvez por isso tivessem algumas das obras que estivessem nessa biblioteca. E assim seria um vasto número, um conjunto de várias, digamos assim, visões ou janelas de entendimento, de percepção que aquele mundo da antiguidade tinha e que hoje não temos, porque isso tudo foi destruído. Veio a ser destruído por guerras e motins, e como vocês veem, estes motins destroem coisas que infelizmente não se podem reconstruir depois. Estamos então a continuar aqui a dar um ponto histórico dessa área de Pérgamo. A cidade depois veio-se a tornar um centro de autoridade romana. Sim, porque um dos chefes dessa cidade não tinha descendentes e então deu as chaves, digamos assim, da cidade ao Império de Roma e assim se tornou um centro de autoridade romana, sem terem que lutar por isso, e por isso veio a ser, digamos assim, a capital na Ásia Menor. Mas também se tornou um centro de adoração ao imperador. Isto é muito importante entender este detalhe, porque havia muita adoração falsa também nesta cidade. Aqui vemos a parte de trás de uma moeda. Moedas são particularmente importantes para as pessoas que estudam arqueologia, porque demonstram certos pontos da história. E aqui há uma moeda que demonstra o templo de Augusto César em Pérgamo.
Ora, Augusto César foi o imperador, foi o fundador do Império Romano. Esse foi o César que viveu durante o ministério de Jesus Cristo, durante a vida de Cristo, e ele então veio, a linhagem dele, digamos assim, a linhagem dele é aquela que seguiu daí para diante, depois do assassinato de Júlio César. E ele foi quem estabeleceu o que se chamava a paz romana. Através da paz romana, podiam andar de uma província para outra, ou de um país para outro que estava debaixo da área romana, sem terem passaportes, a passar de uma fronteira para a outra, e havia esta regra, esta lei, digamos assim, policiais que mantinham a paz e fizeram estradas e capacidades das pessoas poderem andar de um local para o outro. E isso também foi muito importante para a igreja da era primitiva, para poderem viajar, irem a vários lugares, para os apóstolos poderem viajar através do império facilmente e levar o evangelho a essas regiões. O centro do culto, perdão, havia também um templo para o deus serpente, Asclepios, que era o deus da cura, e o centro, esse então também houve uma moeda que eu queria ter posto aqui, mas parece que não pus, mas havia uma moeda que tinha uma serpente ali. Por isso o centro do culto não era apenas de César, mas era de Asclepios, mas também de Dionésio, que era o deus da alegria. E também Atenas também tinha templos lá, e muitos outros templos. Vamos ver mais um outro daqui a pouco. Ora, então, continuando então agora a ler a carta, tendo dado este, digamos assim, contexto histórico da cidade de Pérgamo, vamos então a ler a parte da história aqui que Jesus Cristo, a carta que Jesus Cristo deu ao anjo da igreja que está em Pérgamo. E diz assim: isto diz aquele, que está claro que é Jesus Cristo, que tem a espada aguda de 2 fios. Ponto interessante. Estamos a ver que Jesus Cristo está a dar mensagens aqui que são, digamos assim, relevantes ou aplicáveis às várias cidades, às várias congregações locais dessa era. Ora, uma espada de 2 gumes ou 2 fios era a espada romana. A espada romana tinha 2 gumes. E era o símbolo da autoridade romana. E por isso tinha significado, porque aí era, digamos assim, em Pérgamo, digamos assim, era na Ásia Menor, era o centro do governo, do centro do governo romano na Ásia Menor, e então estava a dizer, olha, está aqui a falar de Cristo, que eu tenho uma espada de 2 fios, mas que é aguda, que é bem afiada, e por isso é muito superior em autoridade à espada romana, isto é, à autoridade romana. E essa espada, que é a palavra de Deus, que é a verdade espiritual da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Muito mais afiada do que qualquer outra espada física. Depois, continuando a ler, diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. E ainda nos dias da Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ora, então vemos aqui que este grupo de pessoas, sim, não negaram a fé. Mas houve algumas pessoas que se começaram a ajustar
ajustar com as coisas mundanas. Deixaram as coisas mundanas infiltrar-se, né, nos ensinos deles. Ora, interessante ponto aqui é que Cristo menciona que em Pérgamo diz que onde está o trono de Satanás, ou em onde ele mora, por 2 vezes. Menciona isso 2 vezes. É interessante. Vejamos então aqui esta colina. Vê-se aqui esta colina ao cimo da cidade de Pérgamo. Ao fundo, lá atrás, no horizonte, lá embaixo, ali ao lado direito, em cima, vemos a cidade de Pérgamo, como existe hoje. E aqui vemos as ruínas e temos marcado aqui em linhas vermelhas uma área que está aqui remarcada nesta fotografia, que era onde estava o templo a Zeus. Zeus era o deus dos deuses, era o deus supremo, alto destas ideias pagãs, ou, noutras palavras, o trono de Satanás. Aqui vemos um modelo de vários templos em Pérgamo. Este modelo está na cidade de Berlim. E vemos aqui este templo de Zeus, aqui perto do anfiteatro. Está aqui o anfiteatro. Por isso é um modelo. Foram lá vários geológicos e arqueológicos e pessoas com essa sabedoria, que eu não tenho sabedoria nenhuma dessa, mas simplesmente li e estudei um pouco acerca disto para obter esta informação para vocês. E vemos aqui um modelo do que provavelmente era, nessa altura, essa colina com os vários templos aos vários deuses ali, e vê-se aí o templo de Zeus. Vemos aqui uma fotografia do modelo do templo a Zeus, em Berlim, assim tirada de mais perto. E este modelo foi reconstruído porque houve arqueológicos alemães, se não estou errado, que foram lá há vários anos atrás e trouxeram pedras e ruínas desse local e construíram então o que se chama hoje em dia o Museu de Pérgamo, em Berlim. E vê-se aqui este museu, com as pessoas ali a andarem e visitarem o museu. E este é o templo de Zeus, que foi, digamos assim, reconstruído com algumas pedras do que era esse templo nesse período. Aqui está uma fotografia que vou andar um bocadinho para trás, ver a gravura. Vê-se aqui que nas paredes há várias, digamos assim, gravuras nas paredes que demonstram uma guerra, e só tenho aqui uma outra fotografia que inclui aqui, que é esta, que demonstra, por exemplo, está aqui um homem que das suas pernas, uma das pernas dele se torna uma serpente, outra perna talvez do mesmo, e outras apresentações vê-se de guerras e lutas e simplesmente uma guerra desta mitologia de deuses da Babilónia, que isto tudo vem da Babilónia, mas que era representado nestas paredes deste museu de Pérgamo, que está em Berlim. Simplesmente para terem uma ideia de como isto era uma coisa que era... eles estavam, digamos assim, muito indoctrinados nestas, digamos, crenças pagãs,
seguiam isso com muita avidez, digamos assim. Bem, continuando a ler no versículo 13, diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que eu acabei de mencionar, e aí vemos que o trono de Satanás é mencionado 2 vezes, como mencionei há pouco. Por isso diz aí o trono, ou onde ele mora por 2 vezes. Ora, vemos que o que aconteceu é que Satanás influenciou a política humana no Império Romano do Oriente a partir desta cidade, que era a capital do Império Romano do Oriente. Ora, porquê 2 vezes que o nome do trono de Satanás é mencionado? De certeza não sabemos. Mas uma possibilidade poderia ser que foi movido para Roma quando este Império Romano caiu, mas depois houve o que se chama a restauração imperial de Justiniano, em cerca de 554 da Era Corrente, que é quando se fala em Apocalipse 13 que esta ferida mortal foi curada. Não estou a dizer que é, estou simplesmente a dizer que talvez seja uma possibilidade. Se é ou não é, não é importante para a nossa salvação, mas é simplesmente um ponto interessante para a história. Também fala aqui que houve uma pessoa fiel que se chamava Antipas, que só é mencionado aqui como mártir pela fé. Não sabemos mais nada dele. Sim, sabemos que houve um governante durante o período dos Atos dos Apóstolos, se me lembro corretamente, que era Antipas, mas não pensamos que seria a mesma pessoa, mas seria, por exemplo, um cristão que era uma pessoa de autoridade na área da região de Pérgamo, e por isso seria alguns anos depois do período inicial da Igreja dos Atos, e provavelmente era uma pessoa bem conhecida, seria um gentil, porque geralmente um judeu não usaria um nome como esse, e que foi, por exemplo, matado em público, por exemplo, naquele anfiteatro, e então fizeram lá um espetáculo a matá-lo ali em público. Por exemplo, aquele filme dos gladiadores, que vêm essas matanças em público, faziam nessas arenas romanas. Continuando então a ler a história da igreja, a mensagem a Pérgamo, mas diz aqui: mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que eu odeio. Então, vamos ver aqui, brevemente, em Números, vamos ver em Números capítulo 22 a capítulo 24. Números capítulo 22 a capítulo 24. Em Números capítulo 22, vê-se o começo desta história aqui, e não vou ler, vocês podem ler isso ao seu próprio tempo, mas vemos aqui que havia este homem chamado Balaque, filho de Zippor, em Números 22, versículo 2. Viu que o Israel tinha feito às outras nações, e então este, digamos assim, rei de Moab teve grande medo por este povo. E então diz assim no versículo 4, pelo que Moab diz aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quando houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era o rei dos Moabitas.
E por isso então ele teve medo desta situação e vê-se então que ele veio a chamar Balaão. E vê-se então a história que Balaão foi dito para se encontrar com ele e Deus disse a ele, não vais ter com ele. E depois sabem a história do jumento de Balaão, e então ele finalmente acabou por ir. E depois vê-se em Números 23 que Balaão abençoou Israel, porque Deus disse que não podias maldizer a Israel. Então Balaão abençoou Israel. Então Balaque ficou todo aborrecido e então vê-se em Números 23, versículo 13, a partir do versículo 13, que Balaão abençoou Israel uma segunda vez. E então Balaque ainda ficou mais aborrecido e disse, não, mas tens de fazer. Então vê-se no capítulo 24 que Balaão abençoa Israel pela terceira vez. E vemos aqui um ponto importante ao fim do versículo 9 de Números 24, que diz, benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Isto é Israel. Por isso as pessoas que precisam ter muito cuidado, principalmente para os israelitas espirituais, as pessoas precisam ter muito cuidado para não, como diz aqui, para não amaldiçoarem os israelitas espirituais. E sim, os israelitas físicos, mas se não os físicos, quanto mais os espirituais. Mas depois vemos que ao fim deste capítulo 24, vemos que ao fim deste capítulo 24, este capítulo aqui, capítulo 24, vemos aqui que ao fim deste capítulo, que está aqui, 24 e 25, diz assim, então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua casa, e também Balaque se foi para o seu caminho. E uma pessoa, quando lê isto, parece, olha, não aconteceu nada. Mas tem que ler em contexto o que está no capítulo 25, a começar do versículo 1. Porque no capítulo 25, a começar no versículo 1, diz, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus... as filhas dos moabitas, convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, e juntando-se Israel a Baal-Peor, isto é o deus de Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, irmãos, vamos explicar o que aconteceu aqui. O Balaão e o Balaque chegaram a ver que não podiam amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado. Mas podiam dizer ao rei destes moabitas, ao Balaque, a dizer às moças bonitinhas, para irem lá e fazer entretenimento aos homens. E começar a levá-los para seguir as suas tradições pagãs. E então os homens, assim como pessoas a caminho do matadouro, foram atrás destas moças. Talvez a palavra moças seja palavra boa demais, mas foram atrás destas moças e começaram, como diz aí, a prostituir-se. É o que diz aí. A prostituir-se com as filhas dos moabitas. Porque o que é que o Balaão disse? O Balaão disse a Balaque, olha, não posso amaldiçoar o povo israelita, mas o povo israelita pode amaldiçoar a si próprio se desobedecerem às leis de Deus. E por isso a maneira de fazer com que eles sejam amaldiçoados é ir assim pela porta de trás e causar as meninas
a prostituir-se com eles e levar essas pessoas para as tradições pagãs dos moabitas. E então, quando eles começam a cometer prostituição, não só física, mas espiritual, isto é, seguindo esses deuses falsos, Deus se irou contra Israel, então é o que lê-se aqui. Juntando-se Israel a Baal-Peor, capítulo 25, versículo 3, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quer dizer, o conselho de Balaão foi, olha, não podemos amaldiçoá-los, mas a maneira de os amaldiçoar é fazer com que eles desobedeçam a Deus. E usa as meninas para prostituírem-se com elas e tragam esses jovens homens para a vossa terra e comecem a fazer as suas festividades e coisas, grandes alegrias, mas estavam a seguir deuses falsos. Vê-se o conselho de Balaão. Por isso é que diz aqui, no Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz, mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Que é a doutrina de Balaão? É usar esta infiltração enganosa para fazer com que as pessoas comecem dos sacrifícios da idolatria, isto é, esta prostituição espiritual. E assim estavam a prostituir espiritualmente. Sim, possivelmente fisicamente também, mas estavam a prostituir-se espiritualmente. Digo fisicamente também porque muitas das igrejas pagãs tinham prostituição aberta lá nessas congregações, nessas igrejas. Por isso, era uma prostituição física e espiritual. Tal como no caso aqui que vemos em Números 25, versículo 1 a 3. Vamos ver também em Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16. Vejam o que diz aqui, Números 31, versículo 16. Diz assim, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor. Pelo que houvesse a praga entre a congregação do Senhor. Isso vemos aí. O conselho de Balaão, assim também com estas ideias nicolaitas, como descrevemos, acerca do gnosticismo, a se infiltrar estas igrejas falsas, essas ideias falsas, essas doutrinas falsas, a se infiltrarem. E então a igreja estava a comprometer, não é às leis de Deus, mas a comprometer com as ideias pagãs. Estavam a ceder da fidelidade que deviam ter e começaram-se a ajustar às coisas mundanas. E então o que estava a acontecer, como vimos, é que, tal como Balaão induziu os israelitas a praticar a idolatria e a cometer a fornicação, particularmente espiritual, houve professores não convertidos, sim, que chamavam, digamos assim, ministros, chamam-se pastores, chamam-se pessoas religiosas, muito teólogos, isso tudo, mas que não eram convertidos. E estavam gradualmente a induzir muitos na igreja a celebrar certos, por exemplo, feriados idólatras pagãos. Como existe hoje. Como existe hoje. Por isso, além disso, Satanás também fez com que muitos participassem na politiquice, porque essa cidade era uma cidade, digamos assim, política. E então começaram a envolver-se na politiquice do mundo, desta sociedade. Por quê?
Porque pensavam, olha, se eu votar para este, ou se eu fizer, ou se eu ajustar com este, ou se eu ajustar com aquele grupo, vou ser protegido quando essas coisas arrebentarem. Por isso eu digo continuamente, irmãos, não se envolvam em politiquice deste mundo. Cuidado. Cuidado. Hoje em dia há muitas pessoas a dizer, olha, precisamos de envolver em politiquice, na política. Eu não estou a falar de estar envolvido em assuntos de carinho e sociedade, da comunidade de carinho. Estou a falar de políticas governamentais e de fazer amizades como, digamos assim, como uma desculpa para nos proteger. E por isso precisamos ter cuidado com isso. Depois, a seguinte mensagem, no versículo 16, que é Cristo dizer, arrepende-te. Arrepende-te. Pois que eu venho breve. Eu venho breve. É como hoje em dia. Venho de repente, sem esperar. Venho de repente, sem esperar. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quer dizer, se tu estás a ajustar-te, em vez de estar virgem na doutrina, estás a ajustar-te com certas ideias um bocadinho pagãs, assim, meter-te em política para te protegeres. Cuidado! Porque Jesus Cristo diz, eu virei em breve. Quer dizer, de repente, sem esperar. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ora, a era de Pérgamo, como eu disse, estas datas não sabemos de certeza, mas era possivelmente entre os anos de 650 da era corrente até ao ano 1000, e pouco se sabe da Igreja durante esses anos, muito pouco se sabe. Mas recentemente, ao início do século XX, um livro chamado The Key of Truth, A Chave da Verdade, foi traduzido para o inglês e fala do povo desta era, conhecido como a Tiangani, aqueles que entendem a profecia, e paulitanos, aqueles que seguem a Paulo, os quais observavam o sábado e dias santos, tal como, por exemplo, a Páscoa do dia 14 e os dias dos Pães Asmos. Então, o que aconteceu é que muitas pessoas aceitaram levianamente este aviso. Quer dizer, não tomaram atenção a este aviso de Jesus Cristo até que fosse tarde demais. Por isso confiaram nas suas alianças políticas com os árabes e em vez da proteção de Jesus. E cerca de 100.000 desses cristãos foram traídos e massacrados durante esse período. Alguns então escaparam para o sudoeste da Europa e vieram a ser conhecidos como os Bogomilos. Isso está na página 104 deste livro, The Key of Truth. Então, continuando com o último versículo, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual também ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqui está a mensagem a todos nós. A todos nós. Esta mensagem é aplicável a nós. Esta mensagem a Pérgamo é aplicável a nós.
Por isso, precisamos ter ouvidos. Ora, o maná escondido claramente refere-se a Cristo, que é o pão da vida. E como lembram-se, na região de Pérgamo havia uma biblioteca e os livros eram escritos inicialmente em papiro e depois em pergaminho. Mas Cristo não vai escrever o nosso nome em papiro nem em pergaminho, mas numa pedra branca permanente. Aí vê-se uma vez Cristo a usar este ponto acerca da história desses dias. Um novo nome, bem, um novo nome possivelmente seria o nome que vamos ter na família de Deus, o nome da família de Deus. E a mensagem aqui é que, sim, vamos ter provações. Todos nós vamos ter dificuldades. Cada um tem as suas próprias dificuldades na sua área, na sua região, na sua família. Temos testes, temos muitas dificuldades. Algumas pessoas hoje em dia estão a ter dificuldades muito grandes, e por isso, irmãos, precisamos de orar de uns pelos outros, porque alguns irmãos estão a ter grandes provações, mas mesmo que tenhamos essas provações, temos que nos manter fiéis à sã doutrina. Não nos desviar da doutrina de Cristo. Não podemos ajustar-nos às doutrinas e práticas do mundão. Temos que ter cuidado com isto.